Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então continuar as nossas aulas e hoje nós já vamos começar então a estudar a estrutura do texto dissertativo argumentativo, ok? Como nós já havíamos trabalhado, eu já havia dito a vocês em outras oportunidades, a competência 2, ela também está relacionada com a estrutura do texto dissertativo argumentativo, certo? Então eu preciso saber como é uma introdução, como é um desenvolvimento, como é uma conclusão e como se estrutura esses elementos que compõem o nosso texto, certo? Então nós vamos trabalhar hoje cada constituinte que forma a nossa redação, certo? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco sobre a questão do título e sobre a questão da introdução, ok? Bom, pessoal, o título, tá? No Enem, o título é um elemento opcional, certo? Ele não é atribuído a ele nenhuma nota, certo? Então, assim, ó, não é obrigatório que a redação de vocês tenha um título, ok? Até muitos alunos acabam sempre me questionando sobre se eu coloco o título, se eu não coloco, se o título é um diferencial, se ele não é. Bom, pessoal, o que nós podemos afirmar aqui que o título ele é um elemento avaliativo em muitas universidades particulares, certo? O que não é o caso aqui. Nós estamos dando foco na prova do Enem. Mais tarde, né, nós podemos entrar em discussão sobre isso, mas para a prova de redação do Enem, o título ele não tem valor algum, certo? Então eu diria assim, ó, aquele candidato que possui uma boa desenvoltura, que às vezes as 30 linhas acabam sendo até pouco para esse candidato, eu sempre digo assim, então não coloque título na sua redação. Certo? Por quê? Porque senão o título muitas vezes ele vai acabar roubando uma linha do teu texto, certo? Também existe aquele mito, pessoal, que a gente já discutiu, enfim, vários corretores já falaram, que já saiu na imprensa, na internet, boatos de que o título seria um diferencial, se houvesse, no caso, um empate de notas. Gente, isso também não existe, tá? Então, assim, sintam-se à vontade de colocar título ou não. Eu, de fato, até sugiro para alguns alunos, tudo depende da forma como vocês articulam, vocês desenvolvem os textos de vocês, o título pode roubar espaço, certo? Então ele não vale nota, né? E eu acabo até às vezes dizendo para o aluno se preocupar mais com as demais partes que compõem o texto do que o título, tá? Então, é um elemento opcional, cabe a vocês se quiserem desenvolvê-lo ou não nas redações de vocês, ok? Após o título, agora sim, vem uma parte importantíssima da nossa redação, que é a introdução, certo? A introdução, pessoal, ela é a porta de visitas do nosso texto. É o primeiro contato da banca com o nosso texto. Então, assim, ó, já na introdução, o seu texto ele precisa estar bem estruturado, certo? Uma boa introdução hoje no Enem é uma introdução que ela desperta, que ela chama atenção para o lado da curiosidade do leitor. Quando eu falo sempre leitor aqui, pessoal,
vocês sabem que é a banca, né? Como eu sempre estou, às vezes, ficando repetido aqui essa questão, mas vocês têm que sempre ter em mente que o texto é um diálogo de quem escreve, vocês, de quem lê, a banca. Então, sempre quando vocês estiverem produzindo futuras redações de vocês, procurem sempre reler o que vocês escrevem, para ver se de fato quem vai ler vai conseguir entender a mensagem, o objetivo, as ideias apresentadas, ok? Bom, a introdução, pessoal, como eu já falei, ela vai lançar muitas coisas para a tua redação, tá? Certo? É o primeiro contato com o texto. Então, assim, hoje, uma introdução, certo? Ela precisa conter esses 3 elementos que eu estou situando aqui para vocês, tá? A primeira questão é, a gente precisa fazer um contexto. A gente precisa situar uma área do conhecimento, tá? Então, a primeira dica também, pessoal, que eu já salvo aqui para a redação do Enem, hoje, analisando o Enem, como está a prova, pessoal, essa questão da área do conhecimento, fazer um contexto, é preciso sim, tá? Por quê? Porque nós temos uma competência que exige, várias áreas do conhecimento, que é a competência 2. E a dica que eu dou, pessoal, nunca iniciem já direto de soco no tema. Não comecem já direto apontando o tema. Façam um contexto. E esse contexto, vocês podem sempre situar uma área do conhecimento, que vocês já sabem o que é, certo? Outra questão, pessoal, que é apresentar o tema e delimitá-lo. Tá? A gente precisa mostrar o tema já no parágrafo de introdução, certo? E agora, na sequência, eu já vou dar algumas dicas de como é que eu posso apresentar o tema, certo? Como é que eu faço para mostrar o tema e não me comprometer com a banca, certo? E também, pessoal, mostrar a tese. A tese, o posicionamento, a problematização, como nós já falamos aqui, ela precisa já estar nesse primeiro parágrafo, certo? Então, assim, ó, uma introdução hoje, uma introdução digna de um texto nota máxima, precisa se encaixar nessas 3 observações. Eu inicio com a área do conhecimento, eu apresento o tema, procuro delimitá-lo, e eu mostro, então, a tese, a minha opinião, a problematização, o meu olhar em relação ao tema, certo? Bom, pessoal, quando a gente trabalha a questão da introdução, certo? Eu sempre procuro fazer uma brincadeira com os alunos, certo? Como vocês estão vendo aqui, um parágrafo de introdução. Ok? Então, quando você lê um parágrafo de introdução, no caso aqui nós, ou seja, a banca ela precisa já encontrar o tema e a tese, certo? Que é a parte fundamental que compõe a redação. Então, assim, quando a gente lê uma introdução e a gente encontra o tema, significa que o candidato conseguiu delimitá-lo. Quando a gente encontra o posicionamento, a tese, o olhar do candidato nesse parágrafo, é porque ele cumpriu a questão de mostrar a tese, ok? Então, assim, ó, como é que a gente faz para apresentar o tema? Primeiramente, a gente situa palavras-chave. Certo? O que são essas palavras-chave? Essas palavras-chave são palavras que dão já vestígios sobre o tema que eu estou escrevendo, certo? Então, pessoal, analisando já esse parágrafo com vocês, nós já vamos ver que na contextualização e
na sequência do parágrafo, o candidato aqui, nós temos uma introdução nota máxima, tá? De uma redação nota máxima, ele já começa, então, a apresentar palavras-chave relacionadas com o tema, certo? Então, seguindo a análise, olha só como é a estrutura desse parágrafo. Fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas, a exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com interesses dos usuários. Pessoal, até o ponto, até então analisado, nós já conseguimos observar qual é o tema dessa redação. Por quê? Nós temos ali, ó, uso da internet. É uma palavra-chave que já ajuda a delimitação do tema. Massificação do consumo já é outra palavra. Construção, ou melhor, né, palavras. Construção de um banco de dados. É outra questão, outro conjunto de palavras-chave que ajuda a delimitar o tema. E depois tem interesses dos usuários. Só até então o parágrafo analisado, a gente já consegue identificar qual é o tema dessa introdução. Ou seja, nós já conseguimos, sem finalizar esse parágrafo da introdução, nós já conseguimos observar que o tema escrito aqui é a manipulação do comportamento pelo usuário de dados. Né? Ou melhor, a manipulação do comportamento pelo uso de dados na internet. Né? A redação, o tema da proposta de redação do ano retrasado, certo? Tal personalização se observa também na divulgação de informações que, dessa forma, se tornam muitas vezes tendenciosas. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos. Então, depois ali, ó, nós temos a manifestação da tese, né? A personalização se observa também na divulgação de informações, que dessa forma se torna muitas vezes tendenciosas. Então, olha ali como nós temos assim, ó, a problematização, a manifestação da tese do candidato. E também, pessoal, na introdução eu posso já apresentar vestígios das ideias que eu vou mostrar nos parágrafos de desenvolvimento. No caso aqui, nós temos os aspectos educacionais, que é uma ideia que será desenvolvida em um dos parágrafos de desenvolvimento, e o outro, econômicos, certo? Então, aqui nós podemos ver que, olha como um parágrafo de introdução está estruturado. Nós temos o tema, certo? Com palavras-chave, nós temos a tese e nós temos as ideias, né? Essas ideias que serão discutidas nos parágrafos de desenvolvimento é um elemento opcional, certo? Se vocês querem colocá-las, coloquem. Se não quiserem, também não tem problema, tá? Nós temos redações nota máxima, ou melhor, introduções nota máxima, que nós vamos analisar na sequência. Muitas, o candidato situa as ideias, em algumas introduções ele não situa, certo? Então fica a questão de vocês, né? Das futuras produções, das redações de vocês. Uma dica que eu sempre dou, pessoal, que nós vamos ver agora, para delimitar bem o tema, procurem sempre copiar
e colar, né, já que nós estamos na tecnologia, ou melhor, copiar a voz de comando tal e qual na introdução. No momento que vocês fizerem isso, vocês não irão se comprometer com a delimitação do tema nos parágrafos de introdução de vocês, certo?